Liderança na condução da estratégia. O tema que nos traz a aula de hoje é um tema bastante interessante e que tem instigado historiadores, psicólogos, sociólogos, entre muitos outros profissionais, a analisarem por que certas forças, embora pequenas, sejam capazes de superar desafios muito grandes, desafios extraordinários e que de outra forma não seriam possíveis de serem superados. Essa busca dessa resposta a essa questão é o que nos traz a aula de hoje. Na verdade, há muitos exemplos que nos possibilitam iniciar essa análise. O primeiro desses exemplos vem do próprio Alexandre o Grande. Na verdade, ele ter vencido forças persas extraordinariamente maiores. Na verdade, ele tinha entre 32 e 34 mil homens, há diferenças entre historiadores, e venceram, esses 34 mil homens venceram uma força persa que, segundo alguns historiadores, é inferior a 200 mil soldados e outros historiadores falam de algo mais do que 300 mil soldados. Na verdade, é difícil medir, porque cada um desses historiadores tinha um viés. Alguns gostariam muito de falar bem do Alexandre o Grande, outros tinham um viés mais próximo da realidade persa. Mas, enfim, qualquer que seja o número, ele é tão expressivo que torna essa vitória bastante significativa e que nos faz pensar sobre a busca do seu significado. Na verdade, há outros exemplos mais atuais, como, por exemplo, Lee Iacocca, que assumiu a direção da Chrysler no início dos anos 80 e 10 anos depois a Chrysler estava assumindo a direção da American Motors, produtora dos veículos Grand Cherokee, Cherokee, Jeep, entre outros. Essa é uma questão bastante importante que nos leva mais uma vez a questionar como determinadas pessoas conseguem resultados tão significativos de um grupo de pessoas. No livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, o autor ele chama a atenção para 5 elementos que são de grande importância no sucesso de um determinado general. O primeiro deles é a influência moral, o segundo, o clima, o terceiro, o terreno, o quarto, o comando e o quinto, a doutrina. Se observarmos esses 5 elementos, rapidamente percebemos que pelo menos 3 deles têm uma proximidade muito grande com o conceito de liderança. São eles a influência moral, o comando e a doutrina. Por serem capazes de influenciar moralmente as pessoas, por serem capazes de difundir a doutrina e por serem capazes de comandar as pessoas, esses líderes são extremamente bem-sucedidos naquilo que é o seu objetivo em relação ao grupo que conduzem. Bons exemplos da adoção desses 3 aspectos relacionados com a condução das pessoas são o almirante Horatio Lord Nelson, que comandou a frota britânica durante as guerras napoleônicas e que venceu a Batalha de Trafalgar. Esse foi um grande exemplo de condução e, evidentemente, de persuasão das pessoas com as quais estava lidando em termos de liderança. Outro importante exemplo, outro grande exemplo, que surge também dos livros de história, é de Ernest Henry Shackleton. Na verdade, Shackleton teve um papel extremamente importante na exploração antártica e foi extremamente bem sucedido em um momento difícil em que o seu navio foi destruído, pelo gelo antártico em sua expedição, e ele conseguiu se salvar, e a todos os seus homens, depois de ficar 16 meses de banquisa de gelo em banquisa de gelo, até conseguir salvar toda a sua equipe sem perder uma vida. De modo que, pelo seu aspecto de liderança, ambos são extremamente relevantes e ensinam muito dentro daqueles 3 elementos que acabamos de mencionar. Pessoas que foram influenciadas por tudo isso que acabamos de mencionar, tanto pela citação de